Estamos de volta. Então, vamos lá. Vamos falar agora de redes de políticas públicas. A gente já falou mais ou menos sobre redes, alguma coisa nesse sentido, mas vamos detalhar. Vamos lá. Redes de políticas públicas envolveriam ligações entre atores sociais e estatais no processo de políticas públicas. As interações entre vários departamentos e agências do governo e entre o governo e outras organizações da sociedade constituem redes políticas de políticas públicas, fundamentais para a sua formulação e desenvolvimento. As redes variam de acordo com o seu nível de integração. É a função da estabilidade na associação, da abertura na associação, do grau de insulamento de outras redes e do público e da natureza dos recursos controlados. Assume-se que os participantes fazem parte das redes para promover seus próprios objetivos, visto como essencialmente materiais e objetivamente reconhecíveis de fora da rede. A análise de redes nega a possibilidade de utilizar um modelo único para explicar o processo de elaboração das políticas públicas e se baseia na ideia da diversidade de relações Estado-sociedade e na necessidade de desagregação da análise para compreender de forma mais completa as políticas públicas. Neste enfoque, o investigador assume que 1. O contexto institucional é elemento central que influencia nos objetivos e estratégias que perseguem os atores que participam do processo. Os atores perseguem interesses diversos, que não podem ser a priori assumidos, e sua compreensão depende de pesquisa empírica, de experiências. O volume de atores que participam do processo de elaboração de políticas não pode se limitar aos grupos sociais de atores públicos, sociais e públicos, mas deve ser ampliado a um conjunto mais amplo, como meios de comunicação e especialistas, é óbvio. Assume-se, portanto, que as redes são numerosas, fragmentam o Estado em diversos segmentos justapostos, quanto forem as redes, dividem a sociedade em tantas ordens locais, justapostas que a elaboração de política pública, quantas forem as redes de ação pública, são características das redes de política pública. As regras de funcionamento são informais e decididas na ação. São espaços em que se trocam recursos e a troca entre os membros é que cria sua interdependência, ou seja, envolvem a cooperação entre seus membros. Se há conflito, é mais entre as próprias redes do que dentro delas. Sob essa perspectiva, as políticas públicas são entendidas como um processo de troca e negociação entre atores públicos e privados, que interagem entre si com a finalidade de trocar recursos e informações num marco institucional concreto. A leitura da ordem política, conforme Massardier, não se faz mais em termos de separação entre Estado e sociedade, mas entre espaços sociais autônomos que incluem atores privados e públicos mobilizados por um objetivo. Quer dizer, isso aqui é uma vertente do que a gente discutiu no vídeo anterior, que na verdade a gente estava falando de uma relação de Estado, sociedade. Que às vezes a gente tem a questão de implementação de políticas públicas de cima para baixo, às vezes de baixo para cima. Atualmente a gente tem lá os conselhos participativos, que aí é uma influência mais da sociedade
perante o Estado para que ele faça o que a sociedade quer. Nesse prisma aqui, a gente está falando em relação a público e privado. Aqui se entende como a divisão da sociedade de forma setorial, como se fosse as ONG, tem os sindicatos, tem as empresas, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, os nichos sociais que compõem ali aquele tecido social. E aí é da interdependência, da negociação entre eles, daqui para cá e de lá para cá, que as políticas sociais são criadas. Certo? Aqui, como tem uma visão de cima para baixo, de baixo para cima, aqui seria uma visão mais lateralizada. Mas é dentro aí dos novos arranjos de política pública. Era só para concluir o assunto. Como concluímos, certo? A gente vai entrar no tema de federalismo e descentralização. E seguindo rumo ao fim desta matéria, predominantemente cansativa, mas também é difícil. Eu imagino quanto tempo essa pessoa que fez o trabalho, a Luana, demorou para concluir isso daqui. Deve ter sido uma eternidade. E a gente está querendo resumir isso em 20 vídeos de 20 minutos. Quer dizer, não é muita coisa. É em torno aí de 200 minutos. 2 horas, 3 horas, um pouquinho. Então vamos lá. Vamos lá. Tema novo. Federalismo e descentralização. E agora a gente vai ler para entender. Atualmente, o valor fundamental da descentralização, isto é, a transferência das funções do centro para a periferia, é amplamente reconhecido, seja no seio de uma única organização administrativa, seja com referência ao relacionamento entre múltiplas estruturas que fazem parte de uma organização mais abrangente. Em particular, há tempos foi esclarecida a conexão entre a administração pública e mudança das estruturas sociais, com a consequente necessidade de que o desenvolvimento das estruturas administrativas se adequasse a uma inteligente distribuição de funções e tarefas. É impossível incluir a noção de descentralização uma série de instituições considerando como diferentes manifestações de um fenômeno qualitativamente único em sua essência. A descentralização política distingue-se da administrativa, não apenas pelo tipo diferente de função exercida, mas também pelo título, que caracteriza o seu fundamento. A descentralização política expressa uma ideia de direito autônomo, enquanto na descentralização administrativa específica temos um fenômeno de derivação dos poderes administrativos, que por sua vez derivam do aparelho político-administrativo do Estado. A descentralização política, porém, não coincide com o federalismo. Então, ponto. Vamos começar aqui. Primeira coisa, isso é uma coisa, isso é outra coisa. Descentralização, você entendeu aqui, a gente tem a descentralização administrativa e a política. A descentralização administrativa, que não é o que interessa para nós, mas para entender a diferença, vou ter que escrever, é o que naturalmente acontece, né?
É uma hierarquia, uma setorização. É impossível uma pessoa mandar em tudo sozinha. Então ela delega funções aqui, por meio de hierarquia e setorização. E uma delegação política, né, uma descentralização política, é uma descentralização não administrativa no operacional, mas é uma descentralização decisória. Você espalha, né? Você especifica, né, por região, que seja, as decisões políticas, o que vai ser executado ali, né, naquele negócio de conselho participativo, enfim. E aí vem a diferença. Por que que isso aqui é diferente disso aqui? É o que a gente vai descobrir agora. Vamos lá. Um Estado federal é certamente politicamente descentralizado. Mas temos estados politicamente descentralizados que não são federais. Somente quando a descentralização assume os caracteres da descentralização política, podemos começar a falar de federalismo, ou, em nível menor, de uma real autonomia política das entidades territoriais. É a afirmação constante e generalizada que existe uma estreita conexão entre os conceitos de descentralização e de democracia. Também em relação ao fato de que a luta pela descentralização consistiu principalmente na luta pelas autonomias locais, a fim de perseguir, além da descentralização, objetivos de democratização. Alguns viram também a descentralização como um instrumento por meio do qual podem manifestar-se inteiramente as forças da nação, em contraposição às forças do Estado, que é institucionalmente dominado pelo princípio da centralização. A descentralização seria, portanto, um meio de chegar, por intermédio de uma distribuição da soberania, a uma real liberdade política. Soares define o sistema federal como uma forma de organização do Estado Nacional, caracterizada pela dupla autonomia territorial do poder político, uma central e outra descentralizada. Aqui é uma distribuição administrativa, porque você tem, por exemplo, aqui no Brasil, a União como poder central e os estados federados. Afinal, aqui a gente vive, né, o nome, nome e sobrenome do nosso país é República Federativa do Brasil. Então, por ser uma federação, você tem um poder central e os estados federados. Isso numa visão macro, né? Ambas, entretanto, têm poderes únicos, concorrentes para governar sobre o mesmo território e as mesmas pessoas. Um Estado federado envolve necessariamente a descentralização do poder e possui as seguintes características: repartição de competências entre diversos níveis, autonomia política, autonomia organizacional e autonomia financeira. Assim,
Caracteriza-se o Estado Federado pelo igual nível jurídico de convivência entre o órgão central e os órgãos regionais. Aqui no Brasil não existe isso, né? Na teoria era assim que era para funcionar, todos são iguais. Mas aqui a União manda e os Estados Federados obedecem e eles não têm uma grande autonomia. Toda a legislação dos Estados Federados, elas têm que estar de acordo com a Constituição Federal. Um dos desafios relacionados ao federalismo brasileiro refere-se à Anastasia. Conforme a Anastasia diz, as enormes desigualdades de diferentes tipos que atingem os diversos estados brasileiros, uns mais ricos, outros mais pobres, agravadas pela competição predatória entre os estados-membros. A concessão de incentivos financeiros e fiscais é muitas vezes utilizada como forma de compensar as desvantagens estruturais e geográficas de algumas regiões em relação a outras do país. Que é o que a gente vê. Tem muitos estados federados que ficam com uma competição uns com os outros, buscando atrair empresas, né, investimentos, infraestrutura, enfim. Isso acontece mesmo. Tanto que aqui o estado de São Paulo, há 40 anos atrás, era o polo industrial do país, né? Tudo era aqui. E muitas das empresas que aqui estavam, devido aos incentivos fiscais, saíram fora. Foram para outros estados do país, né? Já a partir ali dos anos 70, por exemplo, já não houve nem uma migração, né? A migração ela vem acontecendo no transcorrer dos anos aí, né? A partir do meados dos anos 80, mas nos anos 70, por exemplo, a Fiat Automóveis, ela já foi direto para Minas Gerais, sendo que aqui o polo automobilístico era no nosso grande ABC, aqui em São Paulo. Bem, há, conforme Rezende, uma grande dificuldade em conciliar a descentralização fiscal com as desigualdades regionais. Por quê? Porque estados ricos arrecadam mais. Estados mais pobres, sem infraestrutura, arrecadam menos. Porém, todavia, contudo, né, é injusto, por exemplo, eu sou aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Estado A, Estado B. E eles fazem parte do mesmo país, tá? Que é o C. Descentralizar em relação ao fisco. Nós arrecadamos no município, o município remete parte do que arrecada para os estados federados arrecadam e juntam o bolo e mandam para a União. E a União divide em partes iguais. Esse estado arrecada 100. Esse estado arrecada 900. Por quê? Porque ele é um estado mais rico, né? E esse aqui é um estado mais pobre. Quando esses valores são encaminhados para a União, ela arrecadou 1000. E aí, na teoria, ela vai dividir. Só que ela divide em partes iguais, né? Então aqui, ó, vai dar 500 para cada um. O cara que arrecadou 100 e recebe 500, para ele é maravilhoso. Só que para o estado que arrecadou 900 e recebeu em contrapartida somente 500, ele está levando prejuízo. E aí a infraestrutura dele vai ficando defasada, né? É justo? Claro que se todos fazem parte do mesmo país, não é justo deixar esse passando fome. Só que também não é justo com essas pessoas que trabalham aqui. Por isso que é difícil. Em um contexto como o brasileiro,
de acentuadas desigualdades na repartição espacial da renda e da riqueza, o equilíbrio entre competências impositivas próprias e transferências compensatórias é muito difícil de ser alcançado. Uma maior descentralização de competências favorece os estados e municípios de forte base econômica, ao mesmo tempo em que reduz o espaço para ampliação das transferências da União em proveito de unidades mais fracas. Para Abruzzo, o resultado da estrutura estabelecida com a redemocratização foi um federalismo no qual não há pesos e contrapesos para equilibrar o poder dos chefes dos executivos estaduais. A fragmentação partidária no Congresso Nacional, que conforme Abruzzo, culmina em enorme dificuldade para que o presidente componha maiorias, aumenta o poder do governador no plano nacional, devido à força do fator regional como organizador das demandas parlamentares. Isso tornaria os governadores dos estados os comandantes das bancadas estaduais, na votação de algumas questões como a reforma tributária. Mas como a gente sabe que dentro do Congresso brasileiro, na prática, existe um banco, né, uma bancada de comércio, de votos e apoio, isso acaba não se concretizando mesmo na prática. Né? Então, esse prisma é injusto. Temos um outro prisma, que eu vou colocar aqui para vocês numa dimensão menor, dentro do município e as suas subprefeituras. Temos o município A. Né? O município não. Temos a subprefeitura do bairro A e a subprefeitura do bairro B. Certo? Aqui já não é questão de infraestrutura que eu estou falando, tá, gente? O bairro A, o bairro A e o bairro B, eles fazem parte do município C. O bairro A, ele tem 10 habitantes. O bairro B tem 100. Os dois pagam impostos. Né? Então, aqui arrecadou-se 10 e aqui arrecadou-se 100, por exemplo. 900, vai. Tem 900 habitantes. Então, se arrecadou, se cada um pagasse R$1, por exemplo, arrecadou-se 1.000. Certo? Aqui a divisão ela chega a ser mais injusta. Por quê? Eu até queria gravar um vídeo com vocês mais específico, com dados. Mas isso aqui, se você for no portal da Transparência da Prefeitura, você vai ver o bairro B e o bairro A. O bairro A é de classe A, o bairro B de classe B. É um bairro central e um bairro periférico. Esse arrecadou 10 porque a população de cá é pequena. Esse arrecadou 900 porque a população daqui é grande. Mando para lá e ele arrecadou 1.000. Aí o que ele faz? Como aqui é um bairro central, chique, eu cedo 900 para ele. Aqui como é um bairro pobre, né? Como é um bairro pobre, aqui eu mando para ele só 100 de recursos. Quer dizer, o que arrecadou 900 fica com 100, e o que arrecadou 100 fica com 900. Né? O bairro que tem mais população, que é a população carente, recebe um recurso mínimo, e um bairro rico recebe um recurso máximo. Quer dizer, a infraestrutura desse bairro é de primeiro mundo, para poucas pessoas. E aqui, para esse bairro populoso, a infraestrutura é péssima, ridícula. É nesse prisma que a descentralização e o federalismo, eles divergem. Porém, descentralizar as decisões políticas é de suma importância. Porque isso não existe. Como isso também, né? Só que é bem pior essa situação do que essa. Né?
Bom, gente, mais 25 minutos passados. A gente vai entrar praticamente no último capítulo no próximo vídeo. Ó, uma folha, graças a Deus. Falando da política pública no Brasil, né? Muito embora dentro dessa nossa discussão a gente já tenha feito muito isso. Então, pelo momento eu peço que vocês aguardem, né? Reflitam sobre isso aqui. Eu espero que eu tenha mais tempo disponível, desafogado um pouco do trabalho, da correria do dia a dia, para eu poder falar mais com vocês em relação à situação prática, né? Mas tudo bem. Espero que vocês tenham entendido. E agora sim, agora a gente dobrou a esquina, estamos chegando na reta final. Até já!